Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Vamos conversar hoje sobre a fé. Um tema, assim, central, né? A base de tudo na nossa caminhada com Deus, não é mesmo? O que nos conecta a Ele. Exatamente. E é fundamental a gente entender o que a fé realmente significa. A Bíblia, ela nos dá uma definição muito clara. Onde a gente encontra essa definição? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é confiar no que Deus prometeu, sabe? Mesmo quando a gente ainda não está vendo. É uma convicção no invisível, então. Isso. Uma certeza na promessa. E olha, essa convicção é crucial, porque a palavra também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É o canal mesmo para a gente se relacionar com Ele. Entendi. E essa fé não é só teoria, né? A gente vê ela vivida de forma intensa na história bíblica. O Antigo Testamento tem aquela galeria incrível de heróis da fé. Nossa, é uma galeria imensa. Começa bem lá no início, né? Sim, pela fé, Abel, que ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim, um que realmente agradou a Deus. Exato. Mostrava um coração voltado para Deus. E logo depois vem outro exemplo forte. Pela fé, Enoque. Ele andou com Deus de um jeito tão íntimo, tão profundo, que Deus o levou para si. Não passou pela morte. Que coisa tremenda. E seguindo, a gente chega no pai da fé. Abraão. Pela fé, Abraão, né? Obedeceu quando foi chamado, saiu sem saber para onde ia, viveu como peregrino e chegou ao ponto de confiar em Deus para oferecer Isaque. Uma obediência radical. Mostra bem o que é fé. Confiar e agir baseado na palavra, mesmo sem entender tudo. E essa fé passou para frente, né? Passou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, olhando para o futuro. Pela fé, Jacó, já velhinho apoiado no cajado, abençoou os filhos de José. E o próprio José. Ah, sim. Pela fé, José, lá no Egito, perto de morrer, ele falou da saída dos israelitas do Êxodo, manteve a esperança viva. Essa fé vai passando de geração em geração, aí a gente chega num líder fundamental. Moisés. Pela fé, Moisés, ele largou toda a pompa do Egito, preferiu sofrer com o povo de Deus, saiu de lá sem medo do faraó, celebrou a Páscoa, atravessou o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Que confiança! Impressionante. E depois dele teve Josué, né? Pela fé, Josué, seguindo as ordens de Deus, os muros de Jericó caíram. E até quem não era do povo de Israel mostrou fé, né? Verdade. Pela fé, Raabe, a mulher de Jericó, ela acolheu os espias, arriscou tudo e foi salva por causa disso. É uma lista que inspira demais. E o escritor de Hebreus ainda fala que faltaria tempo. Pois é, ele menciona Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, tantos e tantos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu. Meu Deus, tantos! E ele resume os feitos deles, né? Conquistaram reinos, fizeram justiça, alcançaram promessas. Tudo pela fé. Uau! Essa força toda não ficou só lá atrás, imagino. A fé também no Novo Testamento. Deve ter brilhado muito com a vinda de Jesus. Com certeza. A chegada do Messias intensifica tudo isso. A fé se torna ainda mais central. A gente pode começar com Maria, né? Pela fé, Maria creu na palavra do anjo, aceitou ser a mãe do Salvador. Uma fé humilde e poderosa. E José, o carpinteiro, que obedeceu às instruções em sonho, e João Batista. Sim, pela fé, João Batista preparou o caminho para Jesus com uma coragem tremenda. E os discípulos que largaram tudo. Pela fé, André, que foi logo chamar o irmão Pedro. Pela fé, Pedro, mesmo com as quedas, confessou Jesus como Cristo. Foi restaurado. Uma rocha. Pela fé, João, o discípulo amado, que ficou lá, firme, aos pés da cruz. Que lealdade! E Natanael, aquele que primeiro duvidou se algo bom viria de Nazaré. Isso, pela fé, Natanael reconheceu Jesus. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o coletor de impostos? Pela fé, Mateus deixou a coletoria, o dinheiro, para seguir Jesus. Uma mudança radical. São tantos exemplos. A mulher samaritana. É verdade.
Pela fé, a mulher samaritana creu nele junto ao poço e virou uma missionária na sua cidade. E Jairo, o líder da sinagoga, Pela fé, Jairo foi até Jesus, humilde pedindo pela filha. Que desespero, mas que fé. e tem um caso interessante, o de Tomé. Muitas vezes a gente só lembra da dúvida dele. Pois é, mas antes daquele episódio, pela fé Tomé disse: vamos lá para que morramos com ele. Quando somente sua incredulidade é lembrada aqui, também relembramos seu momento de fé. Ele mostrou coragem e lealdade ali. Bem lembrado. E a fé que deixou Jesus maravilhado. A do centurião romano, pela fé o centurião foi aos pés de Jesus, rogando pela vida do seu servo. Ele disse que nem precisava Jesus ir até a casa dele. Uma palavra bastava. Que humildade e que reconhecimento da autoridade de Cristo. E até no último suspiro a fé opera. Pela fé o ladrão foi salvo na cruz, no último momento. Uma palavra de fé, lembra-te de mim. Exato. E depois da ressurreição, a fé continuou impulsionando a igreja. Maria Madalena. Pela fé, Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressurreto e a levar a notícia. O eunuco etíope. Sim, pela fé o eunuco da rainha de Cândace ouviu Filipe, creu e foi batizado ali na estrada. E Ananias, que teve a coragem de ir até Saulo. Pela fé, Ananias obedeceu, mesmo com medo, e ajudou aquele que viria a ser o grande apóstolo Paulo. E, finalmente, Paulo. Pela fé, Paulo, de perseguidor a, o maior missionário talvez, levou o evangelho para o mundo gentil com uma ousadia incrível. Tantos exemplos. Barnabé, Silas, Timóteo, Cornélio, Lídia, os berianos, os tessalonicenses. A lista é enorme. Enorme. E de todos esses exemplos, a gente tira alguns princípios fundamentais, né? Primeiro, a vida com Deus é pela fé, somente pela fé. Não tem como ser diferente. Nada de obras para merecer, então. Nada. Segundo, essa fé tem um alvo certo. É pela fé em Jesus Cristo e não pela crença numa instituição religiosa. O relacionamento pessoal com Ele é que importa. E, como já falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Faz todo sentido. Terceiro, a salvação. Ela não vem pelo nosso esforço, de jeito nenhum. E é mediante a fé, pela graça que somos salvos. Um favor imerecido que recebemos de Jesus. A fé é a mão estendida que recebe esse presente. O presente imerecido. Por isso, o justo viverá pela fé. Exatamente. E um último ponto, muito importante para os nossos dias. Quando nossa fé está firme em Jesus, nenhum falso mestre nos engana. A fé verdadeira nos dá a base, nos dá discernimento contra o erro. Que maravilha! Realmente, fé, palavra pequena que move e que nos sustenta diante de Deus. É o que nos mantém de pé, é o que nos impulsiona. Assim conversamos sobre a fé, que assunto importante. Convidamos se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.